gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro de um gênero que eu nunca tinha lido, mas que eu gostei bastante de conhecer. Meu nome é Júlia Calisto e hoje eu vou falar sobre Quase uma Dama, da Camila Mohamed e da Júlia Macedo. Gente, esse livro é um gênero que eu nunca li porque ele mistura, assim, dois gêneros que eu já li e juntos eu nunca nunca encontrei um livro da minha idade desse gênero aí. Ele mistura o quê? O livro que é de romance de amor, que a gente tem, tipo, Amor e Gelato, Fazendo Meu Filme, entre outros, e a ficção histórica, que são livros tipo Anne de Green Gables, Mulherzinhas, e livros que se passam mais antigamente. Juntando os dois, a gente tem um famoso romance de época, que tem vários e vários livros nesse gênero aí. Esse livro, gente, Quase uma Dama, ele tem uma coisa que é muito legal. Ele foi escrito por duas garotas, uma de 14 e uma de 16 anos, se eu não me engano. E elas são primas da minha prima. Olha só que legal. Minha prima tava conversando com a minha mãe, ela comentou do livro, e falou, vê se a Júlia não quer ler. Aí eu falei, é um livro de pessoas próximas, né, vou ler, vou conhecer a história. E, gente, eu gostei bastante, gente, eu gostei muito de verdade. E por isso que eu tô trazendo aqui no canal. Não é porque, é um livro de pessoas próximas, é por isso que você tá trazendo. Não, realmente gostei e eu queria que mais pessoas conhecessem essa história. Esse livro vai se passar ali, mais ou menos no finalzinho do século XIX, e a gente vai conhecer a Helena. A Helena é uma garota de 19 anos, que ela foi criada a vida inteira dela pra ser uma dama. E falar como dama, se portar como uma dama e sei lá o que, um monte de coisa que ela não gostava, ela achava chato. E sendo uma dama, né, ela teria que se casar. E naquela época as mulheres não tinham muita escolha, né, então elas meio que tinham que se casar, ou elas trariam desonra, tanto pra si mesma quanto pra sua família. A Helena, por sorte, ela tinha um pretendente que ela gostava, sabe? Porque na época, muitas mulheres tinham essa coisa de casamento arranjado, sabe? E esse pretendente era o Matias. Ela achava que o Matias gostava dela também, porque, tipo, eles cresceram juntos, sabe? Então, todo mundo praticamente estava esperando aquele pedido de casamento. A família dela, os amigos, gente, a vizinhança inteira tava meio que esperando aquilo, sabe? Pra falar um negócio, gente, aquele povoado ali era fofoqueiro, viu? Que você não podia fazer nada, que todo mundo já ficava sabendo. E aí, o que acontece? O Matias, um dia ele vai na casa da Helena e todo mundo fala, meu Deus, é agora! Só que ele vai e ele fala que ele vai se casar com outra pessoa. A Helena fica, tipo, meio triste, assim, mas ao mesmo tempo meio confusa, e todo mundo fica meio assim, mas não dava meio que certo? Só que não, realmente ele vai casar com outra pessoa, não é pegadinha, não é nada disso. E aí, logo, todo mundo fica sabendo, a Helena não podia sair na rua que olhavam torto pra ela, e tipo, olha lá, a desonrada, olha lá que não casou com ele, que teve o casamento recusado, né? E aí, ela fala assim, não, agora eu vou dar a volta por cima, eu não vou mais me casar, não vou ser dama, não vou ser nada dessas coisas aí. Eu vou seguir um sonho que eu tinha desde a infância, que era fazer faculdade de medicina, né, pra se tornar médica. Então, apesar das mulheres não serem muito bem aceitas na faculdade, naquela época elas podiam fazer, né, porque um pouco antes elas ainda nem tinham esse direito. Mas a Helena, ela vai lá, ela vai conseguir seu lugar e vai começar a estudar. Só que coisas lá vão acontecer nesse novo lugar, né, nessa nova região que a Helena vai conhecer. Coisas vão acontecer e vão deixar a vida dela ainda mais emocionante. Gente, eu acho que o ponto mais alto assim desse livro, na minha opinião, foi os personagens. Quando eu vou ler um livro que tá muito fora da minha zona de conforto, é uma coisa minha, tá? Os personagens, eles têm que ser legais, sabe? Eles têm que ser bem estruturados, bem formados, pra que eu queira continuar lendo a história, sabe? Eu acho que é uma coisa ainda mais importante em livros do que estão ali na minha zona de conforto. E assim, as meninas fizeram isso super bem, os personagens são super bem montadinhos, eles parecem pessoas reais mesmo, sabe? Com problemas reais, com pensamentos reais, e eu adorei todos eles. Eu acho que os personagens que elas criaram pra que a gente gostasse, eu amei. E os personagens que elas criaram pra que a gente não gostasse, eu odiei, gente, pelo amor de Deus. Personagens insuportáveis? Tem aqui também. E eu tive 3 favoritos ali, nesses todos os personagens. Primeiro eu tive a Helena, gente. A Helena, ela é uma personagem muito forte. Eu acho que ela tem uma personalidade muito marcante, tanto que eu acho que os personagens que conhecerem ela aqui dentro desse livro, eles não vão esquecer ela tão facilmente, sabe? E ela é dedicada, ela vai se esforçar, e ela vai fazer de tudo pra ajudar as pessoas que ela se propôs a ajudar. Então ela vai ser uma personagem muito, muito legal, muito gentil e ótima de se acompanhar. Também vai ter aqui, gente, o irmão da Helena, que é o Murilo II, que o pai dele é o Murilo I, né?
E eu achei ele super fofinho, super esperto também. Em alguns momentos ele até lembrou meu próprio irmão, então eu acabei tendo até um carinho um pouquinho mais especial por ele. E o terceiro e último personagem, não vou nem mencionar o nome dele, porque ele não aparece no começo. E ele aparece assim, ó, de repente, tipo, oi, apareci, tudo bem? Hoje eu vou fazer você gostar de mim. Porque ele tem um jeito, assim, muito característico, que vai, assim, te conquistar. Eu acho muito difícil você não gostar desse personagem, sério. Quando vocês forem ler o livro, gente, vocês vão entender de quem que eu tô falando. E assim, esses personagens, eles são apresentados a partir de algumas cenas, sabe? Por exemplo, a gente vai ter uma cena com a Helena e o irmão dela. Uma cena com a Helena e a mãe dela. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais da personalidade, das características, tipo, até mesmo às vezes da relação da protagonista com este personagem, sabe? Eu achei uma maneira bem interessante, porque algumas dessas cenas, gente, vão ser cenas super engraçadas que você vai rir horrores. Sério, teve uma cena específica que ela foi minha favorita da história inteira, que é a cena do barro. Ninguém vai entender, tipo, se você não lê o livro, você não vai entender do que eu tô falando. Mas se você ler, você vai entender, porque ela consegue ser engraçada e fofa ao mesmo tempo. E eu até, gente, eu voltei as páginas pra ler de novo, de tão legal, de tão bom que eu achei, de verdade. Uma coisa que eu achei também que as autoras fizeram super bem foi descrever, assim, tudo em geral. O cenário, os personagens, até mesmo as emoções, as coisas que os personagens sentiam ali na hora. Tipo, o cenário, eu me senti ali no final do século XIX, gente. Eu tava me sentindo aquelas damas com aqueles vestidos, assim, sabe? Andando numa carruagem. Eu super me sentia assim, lendo o livro. Consegui visualizar bem o cenário, sabe? Tipo, na minha cabeça, claro. Consegui ver bem, assim, todas as coisas. Os personagens a mesma coisa, eu me senti super próxima deles, sabe? Como se a gente fosse amigos de época, sabe? Que a gente se conhecesse há muito tempo. Eu também consegui, tipo, ver a aparência deles na minha cabeça. Que é um negócio um pouco complicado, eu acho. Tipo você consegue enxergar o olho do personagem, aí você enxerga o cabelo, só que tá tudo separado. E eu consegui juntar, pelo menos ali dos protagonistas, eu consegui juntar. Eu fiquei super feliz com isso, elas escreveram isso super bem. E as emoções, você vai surtar junto com o personagem. Gente, tem umas cenas que o personagem tá lá gritando, você vai querer gritar também, porque você se conecta, sabe, com a história, você se conecta com o personagem. Realmente você fica muito, muito próximo dele. Gente, Quase uma Dama é um livro super levinho, super fácil e rápido de ler. Ele não chega a ter 300 páginas e é uma história super divertida, assim, que se você quiser, dá super pra ler em um dia. Eu não li em um dia, mas se você tiver assim, não, vou ler em um dia, você consegue. Porque é uma história muito facinha de ler, que você vai se divertir, e você vai conhecer aqueles personagens que vão fazer com que você queira continuar, sabe? E também, se você tiver uma ressaca literária, esse livro ele pode ser a cura da ressaca literária. Olha só, estou te dando a cura, gente. Vai lá, lê esse livro, que ele pode te tirar da ressaca literária e pode te trazer de novo pro ânimo, né? Pra voltar pro mundo das leituras. E assim, agora, não falando sobre a história do livro em si. O mais legal é que, depois que eu terminei, como as autoras são pessoas próximas e também têm uma idade próxima da minha, eu pude conversar com elas, gente, eu tive esse privilégio. E foi muito legal, porque, tipo, você pode surtar com as autoras do livro. Gente, eu não sabia que eu precisava surtar com o autor de um livro até eu fazer isso. Porque, assim, elas contam as percepções delas, elas contaram também algumas inspirações, algumas ideias, assim. Gente, foi maravilhoso, de verdade. Elas são pessoas super legais, então ficou ainda mais legal, mais interessante. E, assim, elas são pessoas legais, mas elas não tiveram um pingo de piedade em algumas partes que elas fizeram a gente lá, né, sofrer, fizeram... Porque, gente, nesse livro tem de tudo. Tem momento feliz, tem momento engraçado, e tem momento ali de sofrimento, tem momento de raiva, tem pra tudo. Então já se prepara pra aquela montanha-russa, sabe, pra aquela onda de emoções enquanto você estiver lendo Quase uma Dama. E também eu acho muito legal isso, de assim, elas têm 14 e 16 anos. Elas são pessoas novas, né? Apesar de serem mais velhas que eu, elas são pessoas novas. E ver, assim, pessoas mais jovens, né? Com uma faixa etária próxima da minha, escrevendo um livro é tão legal. Porque o mundo dos livros é tão cheio de pessoas mais velhas, pessoas adultas, que quando aparece, assim, alguma pessoa mais nova escrevendo um livro, mostra que esse mundo, apesar de ter tudo isso, de livros para adultos, de escritores adultos, ainda assim tem espaço para as pessoas mais novas.
E, gente, esse livro aqui, ele vai ter vários acontecimentos surpreendentes, coisas assim que você vai ficar de queixo caído, de verdade. No livro inteiro, sabe? Não é só um pouquinho ele. Não, a gente vai estar tendo essas surpresas, assim, no livro inteiro. E aí, quando você acha que acabou, não, vem mais uma pra acabar com você e você ficar, meu Deus, então não era aquilo? Enfim, vai ter isso o livro inteiro. A classificação indicativa de Quase uma Dama é para maiores de 13 anos, mas vamos lá, vou explicar o porquê que eu li. Quando eu vi que era um livro de pessoas próximas, de pessoas mais novas, eu fiquei já curiosa, né, pra ler. E aí eu vi que a classificação indicativa era pra 13 anos. Aí minha mãe, ela fez o quê? Minha mãe perguntou diretamente para as autoras, tipo, quais seriam os pontos sensíveis, por que tinha aquela classificação indicativa, e as meninas disseram que é pra 13 anos porque elas acharam que pessoas a partir dessa idade entenderiam melhor a história, e também por causa de algumas coisinhas do vocabulário, mas pouca coisa, sabe? Tipo, a linguagem um pouco mais difícil, principalmente por ser um livro que se passa ali no finalzinho do século XIX, a gente vai ter um pouquinho, né, principalmente nos diálogos, os personagens usando algumas palavras que a gente não usa mais, algumas expressões que a gente não usa mais, sabe? E por isso que era a classificação indicativa. Meus pais, eles viram ali e falaram, ok, Júlia, pode ler, mas caso você não tenha idade mínima, conversa com seus pais antes, tá bom? Bem, gente, esse livro, gente, ele vai ter um book trailer. Ele tem um book trailer, assim, que é a coisa mais maravilhosa. Eu já tava querendo muito ler o livro antes de ver o book trailer. Aí quando eu vi, eu fiquei rindo, gente. Eu assisti o book trailer umas 3 vezes, de tão engraçado que é. E aí eu falei, não, vou começar esse livro o quanto antes, porque realmente parece ser muito legal. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? O link do book trailer pra vocês verem. E também vou deixar o link para vocês comprarem o livro, né? Porque ele tá disponível no Kindle Unlimited, para quem quiser ler. E ele também tá lá na Amazon para comprar. Eu acho que ele tava 7 ou 8 reais da última vez que eu vi. Tá super baratinho e vale super a pena vocês irem lá e conhecerem essa história. Bem, falando aí sobre links e tudo, eu também vou deixar o meu link da Amazon aqui na descrição do vídeo, né? Se vocês quiserem comprar este livro, qualquer outro livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon, por favor, utilize meu link. Eu deixo ali na descrição de todos os vídeos e aí você não vai pagar nada mais pela sua compra e ajuda bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim e assim eu posso trazer mais livros, mais coisas legais pra vocês, tá bom? Então, ó, qualquer coisa, gente, qualquer coisa mesmo, compra no meu link da Amazon. Bem, agora vamos voltar ali, né, para o finzinho do século XIX, porque eu vou ler a página 31 de Quase uma Dama para vocês. Então, continue aí! Logo em seguida, apertou suas bochechas, deixando-as rosadas. Boa tarde, meu pequenino. O que o senhor vai querer hoje? Murilo fez uma careta. Ele não gostava de ser chamado de senhor. Dona Carmen sabia disso, então riu. Depois de ficar um tempo examinando a vitrine, Murilo falou. Vou querer caramelos. Também era seu doce favorito. Eu também! Gritei animada. Dona Carmen riu. Eu também, disse mais calma. Que tipo de dama gritaria? Dei risada. Ser dama é tão bobo. Eu queria gritar igual Murilo. Sentamos à mesa e Dona Carmen colocou um prato cheio de caramelos na nossa frente. Murilo e eu não trocamos uma palavra sequer. Estávamos ocupados demais comendo. Quando terminamos, Matias ainda não tinha terminado sua conversa, agora com a presença da esposa e filha do Sr. Machado. Murilo e eu nos aproximamos com as sobrancelhas levantadas. Você é realmente muito habilidoso com os cavalos, Sr. Oliveira. A garota com cachos loiros e olhos azuis piscava para Matias. Ela deveria ser a filha do Sr. Machado. Muito obrigada. Matias estava corando? Matias, que demora, eu disse limpando a garganta. Sim, deu tempo de Helena se empanturrar de caramelos. Você tinha que ver, ela colocava vários caramelos na boca e... Dei uma cotovelada em Murilo. Ele já estava me humilhando demais. Ai, ele disse, esfregando a costela. As damas ao redor perceberam e deram risada. Por sorte, Matias não percebeu. Lena, desculpa, a conversa estava tão boa que acabei me esquecendo. A queda que levei do cavalo com 13 anos havia doído menos. Tá tudo bem, podemos ir? Eu tenho que conversar com você. Senhora Oliveira, não vai nos apresentar sua... A esposa do Sr. Machado me interrompeu.